Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Nascido no Hospital Miguel Couto, o mais próximo da Rocinha, na Gávea, no dia 15 de março de 1965, Sérgio Bolado era o terceiro entre 6 filhos de um casal de imigrantes que vive na favela há pelo menos 4 décadas. Ele não concluiu o primeiro grau, mas revelava extraordinária capacidade de organizar as ideias, num discurso ágil e atraente, próprio dos bandidos que se tornam mitos também em virtude dos limites extremos em que vivem. No caso de Bolado, ele próprio se comparou até o presidente José Sarney, ao me responder como assumiu o poder criminoso na Rocinha. Obra do destino. Corpo atlético e aparência de garotão da Zona Sul, Bolado só se diferenciava deles pela cor pálida. Eu sou branquinho. Não posso nem ir ali na praia. Até grifes como cantão ele usava em bermudas e camisetas de bom gosto. Dizia não fazer questão de dinheiro, mas apreciava o conforto de uma casa de alvenaria na favela, numa época em que isso ainda era um luxo, com videocassete e tudo. Aliás, lia também quase todos os jornais, principalmente o Dia. Pupilo do traficante Denis, Bolado era fiel e enfrentou com vigor o jogo de bicho comandado por Luiz Carlos Batista, na Rocinha, desde que a contravenção se negou a colaborar com a alimentação da comunidade, como faziam os traficantes. Bolado comprou a briga, a ponto de se tornar uma terrível ameaça para toda a contravenção do Rio, cuja cúpula pretendia resolver o conflito com a morte do traficante. Bolado, portanto, seria um cadáver perfeito para o bicho, além de belo troféu para a polícia. Mas só conseguiu mesmo escapar desta última possibilidade. Ao contrário do destino de outros grandes traficantes de sua época, Bolado não foi preso. Tanto o traficante quanto o apelido deram o que falar. Ainda hoje funqueiros não se irritam, ficam bolados, e popozudas, boladonas. O Rio, da cidade formal e informal univitelinas, absorve a estética e os símbolos culturais de todos os lados, até do crime. Uma simbiose fartamente documentada. Com pinta de garotão da Zona Sul, vestido com roupas do marca Cantão, Bolado não se separava de sua usia israelense. As armas pesadas, em meados de 1980, tinham chegado para ficar. Em 1988, Bolado morreu após ser ferido acidentalmente por um disparo de metralhadora. Bolado chamava a atenção um grupo a que se juntou Brasileirinho, um garoto de 11 anos, amado até os dentes. Chegar ao traficante Sérgio Bolado Ferreira da Silva, em seu quartel-general na Rua 2, na Rocinha, foi muito mais difícil do que se poderia imaginar ao diante do seu corpo espremido no caixão, numa capela do cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio, 4 meses depois de tê-lo visto vivo. Ele próprio admitiu, na entrevista exclusiva de uma página inteira no Jornal do Brasil, que passará bom tempo em cima de uma árvore, escondido, observando a dupla de jornalistas que o procurava, até decidir se falaria ou não com eles. E ainda não foi naquela noite. Fui o primeiro repórter brasileiro a morar numa favela para fazer uma reportagem. Quando pensei a matéria, não tive medo, apesar de o tráfico e o jogo de bicho ou outra máfia brasileira estarem numa guerra sem fim. Eles nunca haviam se estranhado até que surgiu uma rusga provavelmente por causa de um telefone do bicho, que era usado pelos traficantes. A partir daí, os traficantes passaram a exigir que os bicheiros doassem um caminhão com alimentos para a comunidade. Durante minha trajetória profissional poucas vezes tive tanto medo como no dia em que quase morri na Rocinha. Bolado frente a frente, pela primeira vez, após uma saraivada de tiros disparados por seu grupo, contra o carro da reportagem do Jornal do Brasil, no qual viajávamos eu, o fotógrafo, no fim de janeiro deste ano. Então o repórter do JB, tremi da cabeça aos pés, principalmente depois de ver o buraco de bala na traseira do Gol branco, com o logotipo do jornal. A surpresa maior veio em seguida, através de um olheiro da boca de fumo, o brucutu. Bolado fez questão de chamar os jornalistas para pedir desculpas. Ele e seu grupo haviam confundido o carro da reportagem com o dos bicheiros, com os quais travavam uma guerra. Sem camisa, amado de sua inseparável usia israelense, Bolado não escondeu o nervosismo ao ver que seus garotos tinham acabado de balear o carro errado. O carro de reportagem de um dos mais influentes jornais do país. Cercado pelos meninos da Rocinha, ao melhor estilo de Os Intocáveis, o traficante da maior favela da América Latina poderia se dar ao luxo de dispensar a imprensa. Mas preferiu pedir desculpas,
Como quem esbarra no outro ou pisa no pé de alguém, num ônibus lotado. O erro dos traficantes poderia ter custado a vida dos 3 funcionários do JB. O episódio do perdão serve justamente para mostrar à sociedade urbanizada o lado oculto de um tipo de bandido visto sempre como implacável, com um AR-15 na mão. Temido e respeitado, também pela imposição das armas e de um pequeno exército de olheiros e traficantes. Bolado revelou contraditoriamente um espírito pacifista, de quem queria apenas seguir um rumo reservado, segundo ele, pelo destino. Para Bolado, o ideal é que se evitasse confrontos armados com a polícia e que os moradores da Rocinha tivessem direito à segurança e à tranquilidade, apesar de não poderem pagar por isso. Cada um tem seu papel a cumprir, pensava o bandido. O dele era o de traficar drogas. A morte de Bolado virou apenas mais uma página no comando do tráfico da maior favela da América Latina. Em seu lugar, assumiu o comando o traficante Naldo, a quem eu conhecera na fatídica semana em que tentava entrevistar Bolado. Naldo era moreno claro, boa pinta. Ganhou fama no Rio com sua foto nos jornais, de agasalho com capuz, disparando um fuzil automático no alto de uma laje na favela. A fotografia percorreu o mundo e atraiu a atenção das autoridades. Logo depois da publicação dessa foto, o tráfico de drogas na Rocinha sofreria um de seus maiores ataques. Incomodado com uma matéria publicada na Veja, que relatava como o tráfico controlava uma favela como a Rocinha, o governador Moreira Franco determinou que a polícia invadisse o local. Os policiais fizeram questão de ocupar a Rua 2, onde funcionava o quartel-general do tráfico de drogas. Essa história ficou muito curiosa na época, pois ficou uma dúvida na cabeça dos moradores da Rocinha. Bolado nunca se separava de sua submetralhadora, não acreditaram que ele poderia ter atirado sem querer em si mesmo. Então anos depois a real história foi contada. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.